Conectei. Muito bem. Pessoal aí do Instagram, boa noite. Já estamos ao vivo. Dri tá também, já acolhendo o pessoal do Google Meet. Boa noite a todos. A partir de agora, eu vou mutar todo mundo que não tiver e já vamos começar o vídeo, posteriormente a reunião. Feliz ano novo para todo mundo. Daqui a pouco. Feliz ano novo para todos. Obrigada, Rosângela. Deu para te ouvir. Eu vou mutar a partir de agora. Lúcia acabou de chegar. Amara. Sariane Dourado entrou. Seja bem-vinda. Cíntia acabou de entrar e Rose também. Dona Marta está bem, gente? Eu estive lá, ela estava bem. Ah, que bom. Semana passada ela não fez a prece, eu fiquei rezando por ela. Mãe tá bem, Adriana, obrigada, viu? Ela vai fazer a prece, né, mãe? Ah, que bom. Nossa Senhora, eu fiquei... Não, era só uma gripe. Ela tá boa, graças a Deus. Obrigada, viu? Era só uma gripezinha. Ah, beleza. Excesso de lindeza. Sassara, eu vou soltar o vídeo. Ok. Boa noite, Marcos. Questões técnicas. O pessoal do Despertar Projeto conseguiu entrar, né? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Pessoal, seja bem-vindo. Santuza. Fabiana Sorrentino. Célio. Célio hoje entrou. Ele costuma assistir depois. Ah, o Despertar tá aí. A Lúcia mudou do Meet para o Instagram. Oh, Florianópolis. Muito bem. Seja bem-vinda, Samira. Boa noite, Santuza. Marisa apareceu com a câmera. Quase nunca aparece. Luizinho. Casalzinho 20. Juju tá liberando o vídeo. Um minuto se passou. Oba! Chegou. É belíssima a música, gente. Vamos entrar no clima. Todos conhecem. Quanta luz nesse ambiente.
Obrigada, Ju. Valeu. Ainda sob as vibrações dessa música, eu quero fazer uma proposta diferente para a prece de hoje. É uma prece longa, de autor desconhecido, que eu achei belíssima, e vou querer a participação de vocês de uma forma diferente dessa prece hoje. Eu vou falar a frase e vou dar um tempinho para que cada um de vocês repita mentalmente o que foi dito, porque assim nós vamos criar em cada lugar dessas 100 pessoas que estamos participando, nós vamos criar uma corrente para a nossa gratidão e o bom ânimo de hoje. Senhor Jesus, dono do tempo e da eternidade. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade. Autor da minha vida. Vosso é o hoje, o dia que passou e o dia que virá, como num eterno presente. Obrigado, meu Deus, pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol. Obrigado, meu Deus, pela alegria e pela dor, pelo que foi possível realizar e pelo que ainda não foi possível. Nós vos oferecemos, meu Deus, tudo o que fizemos no ano que findou, o trabalho que pudemos realizar, as coisas que passaram pelas nossas mãos e o que com essas coisas nós pudemos construir. Suplicamos vossas bênçãos para todas as pessoas que amamos, mas principalmente para aquelas pessoas que ainda não aprendemos a amar. Para os amigos que chegaram neste ano e para as amizades que se foram. Rogamos pelos que estão perto de nós, por aqueles poucos que pudemos ajudar e por aqueles que tanto nos ajudaram. Aqueles com os quais compartilhamos a vida, o trabalho, a dor e a alegria. Mas também, Senhor, nós queremos hoje vos pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto, pela palavra inútil e pelo amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por vivermos sem entusiasmo. Também pela oração que aos poucos fomos adiando e que agora, neste momento, nós vos apresentamos a nossa oração. Perdão por todos os nossos esquecimentos e descuidos. Começamos há poucos dias um ano novo. Reflitamos diante do novo calendário e recebamos com gratidão esses novos dias, que somente vós sabeis quantos ainda poderemos vivê-los aqui na Terra, nesta encarnação. Hoje, Senhor, vos pedimos paz e alegria, fortaleza e prudência,
lucidez e sabedoria. Queremos viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e de paz. Fechamos os nossos ouvidos a toda falsidade e os nossos lábios a qualquer palavra mentirosa, invejosa ou egoísta. Abre sim, Senhor, todo o nosso ser a tudo que é bom. Que nós sejamos repletos das bênçãos para que possamos derramá-las por onde passarmos. Senhor, suplicamos por aquelas pessoas com as quais nós estamos neste momento compartilhando esta prece. Enche, Senhor, todas essas pessoas da tua sabedoria, da vossa paz e do vosso amor. E que saibamos construir aquelas amizades que permanecerão para sempre em nossos corações. Fortaleça-nos, Senhor, nos propósitos do viver com bondade e com alegria, para que todas as pessoas que se aproximem de nós, para que todas as pessoas que encontrarmos em nosso caminho possam descobrir em mim um pouquinho de vós e possa descobrir em nós um pouquinho de vós. Ensina-nos, Senhor, a construir um ano feliz e a repartir essa felicidade aqui, agora e para sempre. A união dos pensamentos, não importa a qual distância física estejamos uns dos outros. Eu acredito na força do nosso pensamento, que nessa prece, gente, caminhou e se encontrou e subiu para os páramos celestiais. Temos essa certeza e que nós possamos viver este ano nesta vibração maravilhosa que conseguimos sentir neste momento. A nossa reflexão de hoje, eu dei o nome de gratidão, que é essa parte que a gente acabou de fazer, e de bom ânimo, que é um diálogo extraordinário entre Jesus e um dos seus discípulos mais fiéis, o Bartolomeu. E eu quero trazer esta mensagem como a primeira mensagem deste ano que se inicia e que nós temos certeza que vai nos encontrar muito mais experientes nas refregas da vida. Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Acompanhava Jesus desde os primeiros passos na tarefa que Jesus se propôs, trazer o evangelho à terra. Mas Bartolomeu, com tudo que ele estava aprendendo ali, ele era uma pessoa triste, muito triste. E Jesus ficava observando, e muitas vezes Jesus surpreendeu Bartolomeu naquelas meditações profundas e dolorosas, né? E Jesus, então, resolve acompanhar Bartolomeu, um pedaço da trajetória do Bartolomeu até a casa dele. E Bartolomeu começa a conversar com Jesus. E ele fala: mestre, eu não sei explicar o porquê das minhas tristezas e amarguras. Eu só sei que o seu evangelho me enche de esperança. Me enche de esperança para o reino de luz que me aguarda na outra vida. Quando o Senhor nos ensinou que o seu reino não é deste mundo, Bartolomeu dizia, eu encontrei
coragem para atravessar as misérias do meu caminho aqui na terra. Por toda parte eu vejo a vitória do crime, da ambição, dos desenganos. E quando eu soube que seu reino não era deste mundo, eu entendi por que por toda parte é tanto sofrimento. E Jesus, então, escuta aquela fala do Bartolomeu e diz: olha, Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho e significa boa nova. Você já viu, Bartolomeu, uma boa nova, uma boa notícia não trazer alegria? Você faz bem, Bartolomeu, em conservar a sua fé no futuro. Mas se já tive a oportunidade de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia a todos os corações que lutam na terra. Olha, gente, que coisa extraordinária. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E ele fala com Bartolomeu: você acha que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora de que posso estabelecer, que posso trazer, que posso colocar este meu reino na terra ainda hoje? Ainda agora? Você acha que eu teria vindo aqui só para dizer para vocês que o meu reino é de lá? Então é interessante a gente pensar nisso, porque quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, nós também não somos. Nós também não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E quando a gente se percebe assim, a gente entende melhor o que Jesus quer dizer quando ele fala: você acha que eu teria vindo aqui a este mundo sem essa certeza confortadora de que posso implantar o meu reino aqui na terra? O evangelho, Jesus fala para Bartolomeu, o evangelho vai florescer primeiro nas almas das criaturas e depois ele vai frutificar entre todos os povos. Então Jesus faz aí uma previsão maravilhosa, né? E Jesus coloca uma frase que também nos enche de esperança. Ele diz assim: eu venho do meu Pai, cheio de força e confiança, e minha mensagem há de trazer grande alegria a quantos a receberem no coração. Receber a mensagem no coração. Então, Jesus tinha certeza, tinha confiança de que quem recebesse a mensagem dele no coração sentiria a alegria. E Jesus diz ainda a Bartolomeu: a vida na terra é muito difícil, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos do nosso Pai. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. As deliciosas manhãs e as horas serenas da noite são os pontos de repouso. Em todos os momentos surge na nossa vida a oportunidade de servir, que é o convite de Deus para que semeemos suas bênçãos. É muito interessante, porque na medida que a gente procura levar um pouco de felicidade para alguém, ou seja, semear as bênçãos, a gente se sente muito mais fortalecido. À medida que a gente se esquece e pensa nesse espalhar da quantidade de bênçãos que temos recebido, né? E Jesus continua explicando que Deus nos enche de bênçãos e que nós só somos infelizes porque nós queremos colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Que nós queremos antepor aos desígnios divinos para a nossa vida a nossa vontade. E com isso a gente perturba a nossa marcha.
Quem fica desalentado é porque não está seguindo este fluxo onde a vontade de Deus para as nossas vidas é a ordem geral. Então, ao impor nossa vontade, nós nos ferimos nas pedras do caminho. Nós cerramos o nosso ouvido para a realidade espiritual. Nós vedamos os nossos olhos com a sombra da rebeldia e da reclamação. E essa cegueira nossa, que é a que Jesus veio curar, né? Para que a gente visse a fonte cristalina, para que a gente visse a estrela cariciosa, para que a gente percebesse o perfume da flor, a palavra do amigo, as claridades do evangelho, para que colocássemos essas bênçãos em todos os aspectos do nosso caminho. E Bartolomeu escutava Jesus dizer isso e falava: mestre, os vossos ensinamentos ajudam na minha tristeza, mas o evangelho exige de nós sempre essa fortaleza. Nós precisamos de ser sempre tão fortes. O evangelho nos exige que sejamos fortes. E Jesus fala: a verdade não exige, a verdade transforma. Essa também é uma parte muito significativa deste diálogo, né? A verdade, o evangelho não exige nada. Ele transforma a nossa maneira de ver a vida. E nós vamos até o final do diálogo para a gente perceber como que é essa transformação. Que Bartolomeu continua sem entender, ele pergunta: mas mestre, e quando os negócios do mundo vão mal? Quando tudo parece estar contra nós? Tantas pessoas procuram as casas espíritas no atendimento fraterno e falam: tá tudo ruim na minha vida, tá tudo dando errado, todos os meus negócios estão dando errado. E Jesus pergunta: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? O melhor negócio do mundo é quando a felicidade se faz a peso do que podemos ter, do que podemos comprar, a peso do ouro. Muitas das vezes amordaçando o coração, amordaçando a consciência. Ou seja, Jesus nos lembra dos nossos esforços de adquirir tantas coisas e que depois vem a ser até um peso a ser vigiado, a ser controlado, a ser carregado, tirando a nossa paz interior e também ocupando muito o nosso tempo de encontrar uma iluminação definitiva, né? E Jesus faz outra pergunta retórica para Bartolomeu, que ele pergunta: qual é o melhor negócio do mundo? E ele não espera a resposta, ele já ia mesmo, era uma pergunta retórica, só para questionar, né? E Jesus faz outra. Não seriam os problemas que a gente enfrenta no mundo, não seriam os problemas nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Essa é uma pergunta muito interessante. Não seria os problemas um apelo para nos arrancar das ilusões da terra e nos conduzir em busca das verdades do céu? É o que Jesus pergunta a Bartolomeu. E ele responde: sim, seria. Os problemas são esse convite. Então aí a gente percebe que a função da dor é nos despertar. E é difícil, o negócio no mundo não é ter as coisas. Bartolomeu não consegue imaginar que ter as coisas não seja importante. Mas ele guarda a resposta no coração, porque era uma semente que a gente usa. Se Deus é o Pai de todos nós, quem está perdido se todos estão enterrados no lodo dos crimes e dos vícios? Todos que estiverem enterrados
no lodo do crime e dos vícios, hão de um dia vislumbrar a aurora da redenção. E Jesus ainda pergunta para Bartolomeu: por que lamentar em desespero? Não é lamentar só. Por que lamentar em desespero um amor que partiu, se a morte abre as portas para um mundo novo e lindo para a alma? Ninguém está órfão. Então Bartolomeu escuta aquilo e vai se afastando de Jesus, vai pensando nas lições que ele recebeu e vai embora para casa. Continua sozinho o seu caminho. À noite ele olhava para as estrelas nesse caminho e achava que a noite estava linda, que as estrelas pareciam luzes que traziam toda aquela glória do palácio de Deus. As estrelas pareciam para Bartolomeu que elas cantavam um hino de alegria. E ele escutava as águas do lago de Genezaré e ele achava aquele som maravilhoso. O vento brando que soprava em sua direção parecia um carinho das mãos de Jesus. Então, Bartolomeu vai sentindo aquela beleza da natureza, e quando Bartolomeu procura em seu coração as tristezas que estavam antes, ele não as encontrou mais. Ele pensou na partida da mãe e pensou que Deus realmente era o pai de todos nós e pai da mãe dele, que também ela estaria bem e estaria com ele. Ele pensou nos irmãos dele, tão grosseiros, tão rudes, que falavam tão mal dele, que maltratavam, e pensou que Jesus era aquele irmão generoso e sincero que ele não tinha entre os laços sanguíneos. Ele pensou que o seu emprego lhe rendia muito pouco. Ele pescava e vendia o peixe no mercado de Betsaida e de Cafarnaum, e os negociantes pagavam muito pouco, né? E ele pensava, mas o que vale ganhar mais se o reino de Deus está no meu coração trazendo uma luz nova? E se eles não quiserem me pagar um preço mais justo, o problema é deles e não meu. E ele vai crescendo em sintonia com o Pai e chega em casa já de madrugada, sentindo-se bem, como a gente quando sai de uma reunião, quando sai de um diálogo, quando sai de uma reflexão, de uma prece, a gente se sente bem, harmonizado. A alma dele estava aliviada, estava feliz. E quando ele abre o grande portão da sua casa, ele faz barulho e acorda alguns irmãos. E esses irmãos xingam ele: vagabundo, traidor, você só fica andando atrás desse mestre em vez de vir dormir cedo para a gente acordar cedo para ir pescar. Sendo que o Bartolomeu, ele ficava até tarde com o mestre, mas ele acordava cedo do mesmo jeito. E ele achou que os irmãos dele eram muito infelizes e sentiu que só ele, Bartolomeu, tinha bastante alegria para distribuir ali, porque os irmãos eram muito infelizes. E em vez dele reagir com aspereza e discutir com os irmãos, ele silenciou. Mas o pai dele acordou e também achou ruim, achou natural o que os irmãos diziam para ele, o que os irmãos queixavam. E também xingou o Bartolomeu com grosseria, né? E Bartolomeu olhou para o pai dele e pensou, ele está muito infeliz também. E eu sei por que eles estão tão infelizes. Porque eles não conhecem Jesus. Então, também, mais uma vez, ele silencia. Quando amanhece, Bartolomeu vai trabalhar. E achou o lago lindo, e achou os colegas de trabalho sensacionais, e achou tudo muito tranquilo, estava tudo muito certo na vida dele. E Jesus olha para Bartolomeu e percebe a mudança da atitude mental de Bartolomeu. Bartolomeu havia transformado todos os seus desalentos, todos os seus desencantos em alegria, em esperança, porque os ensinamentos de Jesus que eu tão pobremente tentei repetir aqui agora,
os ensinamentos tinham sido renovadores para ele. Então, Jesus, lembrando desta conversa com Bartolomeu, ele fala, é nesse dia, em homenagem a Bartolomeu, que ele cria a parábola do tesouro oculto. E ele fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, quando Jesus acaba de contar essa parábola, ele olha para Bartolomeu, e Bartolomeu também olhava para o mestre, e a luz branda dos olhos generosos de Jesus, cheios de ternura, penetram fundo no coração de Bartolomeu. E Bartolomeu percebe a diferença de todo aquele ensinamento na vida dele. Bartolomeu, abre mão dos medos, das vaidades, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. E quando Bartolomeu pensa nisso, ele chora. E era a primeira vez na vida dele que ele chorava de alegria. Ele havia conseguido, de uma certa forma, entrar para sempre nas alegrias do Evangelho do Reino. Eu tenho certeza, gente, que muitos de vocês conseguem entender perfeitamente o que a gente está tentando colocar aqui. Quando nós colocamos o Evangelho de Jesus em nossos corações, abrindo realmente a nossa mente, o nosso coração, para que esse Evangelho entre, quando a gente faz esse esforço enorme de sair da própria pequenez, da própria insignificância e se entregar aos ensinos do Mestre, a gente sente paz, a gente sente alegria, a gente sente que o reino de Deus está sendo implantado em nossos corações. Concluindo, reiterando mais uma vez, o reino de Jesus não é deste mundo, nem nós, nem nós. Curtam bem o ano novo e curtam rápido, porque já já ele vai ficar velhinho igual o outro. Passa muito depressa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.